Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos estudar a condução de calor unidimensional em sistemas radiais, principalmente o sistema cilíndrico muito comum. Então imagine aqui uma tubulação onde a gente quer estudar a transferência de calor através dessa parede. Observem que é uma parede curvada, diferente do que vimos no vídeo passado, né? Quando trabalhamos com a parede plana, ou seja, duas superfícies planas com temperaturas T1 e T2 conhecidas, né? E estudamos a transferência de calor e modelamos isso como sendo um circuito elétrico equivalente. Introduzimos o conceito de resistência de condução, onde essa resistência de condução é L sobre Ka. Então, paredes planas, o fluxo é unidimensional na direção X. Hoje nós vamos estudar uma parede cilíndrica, como de um tubo, por exemplo, onde a temperatura quente agora está na face interna desse tubo. Imagina um fluido muito quente escoando dentro desse tubo, e do lado de fora temos uma outra temperatura, por exemplo, um outro fluido, um ambiente, coisa assim, de forma que existe uma diferença de temperatura entre as superfícies interna e externa desse tubo cilíndrico. Então, observe que as linhas de fluxo de calor ocorrem na direção R, somente na direção R. Não existe fluxo nem na direção Z, nem na direção θ, ou seja, não existe fluxo de calor nesse sentido aqui. Então, continua sendo um problema unidimensional. Então, nós podemos aplicar o conceito da resistência térmica, só que a tarefa agora é descobrir como podemos calcular essa resistência térmica de condução através dessa parede curvada, como uma parede cilíndrica. Então, esse tubo, ele tem um raio interno que nós vamos chamar de R1 e um raio externo que vamos chamar de R2. Ele é feito de um material com condutividade K. E nós queremos saber, bom, ele tem um comprimento L na direção perpendicular ao desenho. Podemos escrever aqui, ó, comprimento, vamos chamar de L, que é perpendicular ao desenho. Então, como é que nós vamos desenvolver uma expressão para a resistência de condução, como fizemos com a parede plana? Então, vamos adotar um procedimento semelhante. Ou seja, vamos pegar a equação da difusão 1D sem geração, unidimensional, né? Sem geração interna de calor, em regime permanente, ou seja, as coisas não mudam com o tempo, e essa condutividade térmica desse material é constante. Aí a gente chegou nessa EDO, né, de segunda ordem, homogênea, e no caso da parede plana, integramos duas vezes, ficou C1x mais C2. Só que agora a nossa parede não é mais plana, então é mais conveniente, em vez de trabalhar com o sistema XY, trabalhar com coordenadas polares, especificamente as coordenadas cilíndricas, né? Então, R na direção do fluxo de calor, θ e Z na direção do comprimento L. Tá? A equivalente dessa equação em coordenadas cilíndricas tem esse formato aqui, ó. Então, observe que é DDR de R TDR, tá certo? Tem esse R aqui que não tinha nas coordenadas retangulares. Dedução dessa expressão aqui está lá no livro. Nós deduzimos essa expressão aqui, né, em coordenadas cartesianas x, y. O livro apresenta lá a dedução em coordenadas cilíndricas, nós não vamos percorrer esse caminho. Nós vamos simplesmente apresentar a solução final, ó, T em função de R, ou seja, a temperatura varia com R, né, T de R. À medida que o R aumenta nessa direção, a temperatura vai caindo, porque o fluxo de calor é de T1 para T2. E a expressão é essa daqui. Então, um pouquinho mais complexa, tem um logaritmo natural aqui, ó. Então, T1 e T2 são as temperaturas interna e externa do tubo, R2 e R1 são os raios, R é a coordenada do ponto de interesse e T2 a temperatura aqui fora, certo? Com a equação para a distribuição de temperatura nesse tubo, a gente pode aplicar a lei de Fourier e calcular a taxa de transferência de calor. O calor que atravessa
vamos botar assim na direção R, né? Medido em watts, é o fluxo na direção R vezes a área. Quem que é o fluxo? Menos K dt dr agora. Agora não é mais dt dx, é dt dr, porque a transferência de calor ocorre na direção R de radial, tá certo? Esse é o fluxo, menos K dt dr, multiplicando pela área. Qual que é a área de passagem do calor? O calor, então, vai avançando, ele está perpendicular a uma área que é a circunferência, naquele ponto R, vezes o comprimento do tubo. Então, a circunferência é 2πr e L, o comprimento do tubo. Tá certo? Comprimento do tubo perpendicular ao desenho. Então, pegando o T de R, substituindo aqui, derivando, fazendo as operações, nós vamos chegar na seguinte expressão, ó, T1 menos T2, 1 sobre 2π KL ln de R2 sobre R1, tá certo? Então, de novo, ó, nós vamos igualar isso daqui a um ΔT sobre R. Então, temos o ΔT aqui em cima. Esse é o ΔT. O que sobrou aqui embaixo é o R. Então, vamos reescrever aqui, ó, chamada resistência de condução. Numa parede cilíndrica, logaritmo natural de R2 sobre R1, ou seja, os raios externo e interno do tubo, dividido por 2πk, condutividade, né? E L, o comprimento do tubo. Então, isso aqui também vai ter unidades graus Celsius por watt. Tá certo? O que apareceu aqui embaixo, comparando com a lei de Ohm, né? Isso aqui só pode ser o R de condução. Então, vamos resolver um problema agora, empregando essa expressão para resistência de condução. Relembrando, para a parede plana, a resistência é diferente. L sobre Ka. Para a parede plana. Para a parede cilíndrica, tem um logaritmo natural aqui. Para a convecção, nada muda, tá? A convecção continua valendo essa expressão aqui. Convecção em parede cilíndrica, né? Eu estou falando. Então, imagine que esse cilindro aqui agora está sofrendo convecção por fora. A resistência de convecção continua sendo 1 sobre HA, só que tem que calcular a área de maneira apropriada, obviamente. Vamos resolver um problema que vai ficar mais claro isso. Um exemplo numérico, ó. É um tubo de cobre, muito comum se utilizar tubo de cobre para transportar fluidos quentes. Então imagine que um tubo de cobre, desenhe só um pedaço dele aqui, tá? Para não ficar um desenho muito grande. Tem um tubinho de cobre que tem uma certa temperatura interna, por exemplo, uma temperatura alta. E eu vou botar um isolamento térmico, que é esse verde aqui. E aqui fora nós temos um fluido, uma temperatura até infinito e num coeficiente de convecção H. Então esse tubo, o tubo de cobre tem 10 milímetros de diâmetro. Imagine que ele está transportando água quente ou algo assim. Ele fala que é parede delgada. O que é uma parede delgada? Definição delgada é fina, né? Então esses tubos de cobre geralmente tem a parede, essa espessurinha aqui, ó, sempre muito pequena, muito fina. Por quê? Primeiro porque metal é muito pesado. Sem falar que o cobre é caro. Tudo que é de metal é pesado e caro. Então se faz o mais fino possível. Muito, muito fino. Menos de 1 milímetro, coisa assim, tá? E põe-se, se a gente quer isolar esse fluido desse, põe-se uma camada de isolante. Então imagina um isolante na forma tubular, parecido com aqueles espaguetes que o pessoal usa em piscina, né? Tem um furo no meio, dá para comprar aquilo no material de construção e encapar os tubos, ou seja, botar um isolamento térmico. Então,
Esse isolamento térmico tem uma condutividade térmica de 0,055 watts por metro Kelvin, é característica do material do isolamento. O ambiente tem um coeficiente de convecção de 5. E o problema pede para calcular a resistência térmica total por metro de tubo, ou seja, em 1 metro desse tubo, qual que é a resistência térmica total para vários valores de espessura desse isolamento. Imagina que vocês queiram comprar isolamento. Vou comprar de 1 milímetro, de 10, de 20, não faço ideia. Então vamos fazer um estudo paramétrico para várias espessuras desse tubo e ver o que vai acontecer desse isolamento, né? Então, o circuito elétrico equivalente, nós temos aqui ó, o TI, que é a temperatura na superfície interna do tubo. Aí nós temos uma resistência, que nós podemos chamar resistência do tubo, para atravessar a parede do tubo, né? O calor atravessando a parede do tubo, ele vai ter que atravessar o isolamento. Então, mais uma resistência, que nós vamos botar ISO de isolamento. Até que... Chegando aqui, ele ainda tem que atravessar a resistência de convecção, até chegar no T infinito. Então, essa é a taxa de transferência de calor, que é constante em todas as resistências desse circuito aí. Tá? O que nós queremos é a resistência térmica total desse sistema. Como são 3 resistências em série, vai ser a resistência do tubo, mais a resistência do isolamento, mais a resistência de convecção. Muito semelhante ao que fizemos anteriormente, né? Duas paredes em série, né? Dá 2 resistências em série, a parede do tubo, depois a parede do isolamento e depois a convecção. Como é que nós podemos calcular a resistência do tubo? Através da expressão logaritmo natural, vou pôr aqui do lado, ó, ln de R2 sobre R1 dividido por 2πkL. R2 é o raio externo do tubo, R1 é o raio interno do tubo. K é o K do tubo. No caso do cobre, isso vale... Vou abrir um espacinho aqui, vou escrever assim, ó, K do cobre e L. No caso do cobre, a gente pode pegar lá nas nossas tabelas. O K do cobre é bem alto, né? Eu falei, é um dos materiais que mais conduz calor. Dos usuais na indústria, é o metal que mais conduz calor, é o cobre. Então, nós precisamos do R2, do R1. Como nós estamos calculando por metro de tubo, o enunciado diz que é por metro de tubo, o L vai ser 1. Então vamos começar a dar nome aos bois aqui, ó. Esse aqui é 1. Esse aqui 400. O R2 é o raio externo do tubo. O raio externo do tubo é metade do diâmetro. O diâmetro é 10 milímetros, então é 0,005 metros. E o R1? O R1 é o raio interno do tubo. Raio interno do tubo. Observe que o problema não informa qual é o raio interno do tubo. Ele só fala que essa parede é delgada. Só fala que é uma parede fina. Tá certo? Se a parede é fina, o R1 tende ao R2. Se o R1 tende ao R2, isso dividido por isso dá 1. Ln de 1, isso aqui
tende a zero. Muito pequeno. Isso é muito parecido com isso. Além disso, o cobre tem uma condutividade muito alta. Então, essa resistência do tubo tende a zero. E a do isolamento? Ó, vamos usar a mesma expressão. Porque o isolamento é um outro tubo, né? O isolamento é um tubo externo ao tubo de cobre. Tá certo? Então, de novo, nós teremos que usar R2 sobre R1 dividido por 2πk do isolamento vezes o L. De novo, o L vai ser sempre 1 metro, assim como aqui. O K do isolamento, agora, ao invés de ser 400, é 0,055. O raio interno do isolamento, é igual ao raio externo do tubo. E o raio externo do tubo é 0,005 metros, 5 milímetros. Então, o raio interno do isolamento é igual ao raio externo do tubo. Raio interno do isolamento, raio externo do tubo. Ficou faltando aqui o R2, o raio externo do isolamento. Se isso aqui vale R1, isso aqui vale R1 mais E. Então, R2 é R1 mais E. R1 é 0,005 mais E. Onde o E é a nossa variável de análise. Ou seja, eu quero estudar uma função para a espessura desse isolamento. Ou seja, quero uma curva que me dê a resistência total em função dessa espessura. Tá certo? Então, ó, comparando essas duas resistências, ó, mesmo que os raios R1 e R2 fossem aproximadamente equivalentes, o K do isolamento é muito menor que o K do cobre. Ou seja, a resistência do isolamento vai dar muito maior que a resistência do tubo. Em outras palavras, quem bloqueia o calor, quem impede que o calor saia do TI e vá para o T infinito, é o isolamento. O tubo pouco afeta o tubo em si, as paredes do tubo. Por quê? Porque são feitas de metal delgado, de forma que essa resistência do isolamento é muito maior que a resistência do tubo. Principalmente pela diferença de condutividade. O K do isolamento é muito menor, logo a resistência do isolamento é muito maior. Além do fato de que no caso do tubo delgado, esses dois um tende ao outro, ou seja, isso aqui tende a 1, ln de 1 é 0. Então isso aqui eu poderia inclusive eliminar essa resistência do tubo do circuito e transferir o T1, o potencial T1, TI, direto para cá. Como se fosse um curto-circuito. O TI vem para esse nó aqui, temos um curto-circuito, que é a parede do tubo, ou seja, ela não oferece resistência à transferência de calor, um curto-circuito de calor. Ok? Então, nós tiramos essa resistência do circuito, ficamos só com duas resistências em série, isolamento e convecção, que é o que está escrito aqui. A resistência total é o isolamento mais a convecção. E a resistência de convecção? Vou ficar mais espaçoso aqui, ó. Resistência de convecção é 1 sobre HA. O H é dado, é 5. Como é que eu calculo a área? É a área
de convecção é a área externa desse isolamento aqui. Como é que eu calculo essa área externa? É a circunferência 2π. A circunferência é R 2πr2, né? Lembrando a nossa notação, onde é o R2 é o RI mais E. 2πr, circunferência, vezes a altura, que é L. Ou seja, 1 sobre 5 vezes 2, 10. Π, o L vale 1 e o R2 vale 0,005 mais Z. Então, observem que temos tudo menos o valor de E. O valor da espessura aparece aqui na resistência do isolamento e aparece aqui na resistência de convecção. Então, podemos fazer um gráfico da resistência total em função da espessura do isolamento. E nós vamos ter a seguinte situação, ó. Vamos analisar só a curva vermelha primeiro, que é a resistência do isolamento, é uma resistência de condução, né? Em função da espessura. Então, observem que temos um logaritmo natural aqui, né? Então, a curva dá algo assim, ó. Ela parte do zero e tem esse comportamento crescente à medida que a espessura aumenta. Ou seja, quanto mais alta a espessura, maior a resistência de condução pelo isolamento. Normal, né? É o que a gente queria mesmo. Quanto maior essa espessura, maior essa resistência de condução pelo isolamento. Observe que a resistência do tubo foi jogada fora, né? Foi desprezada. Só isolamento e convecção. E a resistência de convecção? Observe que a resistência de convecção, ó, à medida que a espessura aumenta, a área também aumenta. Vou botando mais isolamento, a área externa vai aumentando. Se a área externa vai aumentando, porque a circunferência aumenta, a área externa aumenta, a resistência de convecção diminui. Então, olha essa coisa estranha. Eu vou colocando cada vez mais isolamento e a resistência de convecção vai caindo, ó. E realmente, observem que se a espessura fosse infinita, aqui, se a espessura é infinita, a resistência de convecção vai para zero. Então, isso aqui assintoticamente vai a zero. Certo? E nós temos a soma das duas. A soma da curva azul com a curva vermelha dá uma curva que inicialmente cai, depois começa a aumentar. Então, observem que para a espessura zero, ou seja, se não tiver isolamento nenhum, a resistência de condução não existe, né? Ela é zero, e a resistência de convecção é 6,37, que é a convecção ao redor do tubo. Então, se não existisse isolamento, haveria convecção ao redor desse tubo aqui. Isso dá uma resistência de 6,37. E vai caindo. De forma que, inicialmente cai, depois aumenta. Ou seja, nós temos um ponto de mínimo nessa curva aqui, ó, que nós vamos chamar de espessura crítica. O que significa isso? Ponto crítico é o ponto onde uma curva tem um ponto de mínimo e um ponto de máximo. Nesse caso, é um ponto de mínimo. Como é que eu posso calcular essa espessura crítica? Esse ponto de mínimo? Eu vou derivar a expressão da resistência total com relação a R, com relação a E de espessura, né? Igualar a zero. Daqui eu tiro o valor de E, e esse valor de E a gente chama de E crítico. A expressão final é a seguinte, ó. Então, já vai passando todo o algebrismo, essa expressão para a espessura crítica.
K sobre H menos R1. Onde R1, não se esqueçam, é o raio interno do isolamento, que é igual ao raio externo do tubo. R1 é o raio interno do isolamento. Certo? Então, se nós... Observe o seguinte, ó. Se nós comprarmos um isolamento com uma espessura nessa faixa, ao invés de estarmos aumentando a resistência térmica, nós estamos, na verdade, diminuindo a resistência térmica, ou seja, facilitando a transferência de calor. Observe que se não tivesse isolamento nenhum, nós já teríamos o 637. Só que eu fui comprar um isolamento, nesse caso em torno de 6. Se eu comprar um isolamento de 6, eu vou estar mais ou menos nessa faixa aqui. E a resistência total com isolamento de 6 milímetros é menor do que a resistência total sem isolamento nenhum. Então foi um tiro no pé. Se o meu objetivo era isolar termicamente, eu não consegui, eu só piorei as coisas. Certo? Então, se eu quiser acrescentar alguma coisa, se eu quiser acrescentar resistência térmica, ou seja, se eu quiser dificultar a passagem do calor, eu tenho que saber qual é a espessura mínima que eu tenho que isolar esse tubo. Como é que eu faço isso? Eu pego esse valor aqui, do tubo não isolado, e vejo em que ponto ele vai tocar de novo na curva. E trazer para cá, ou seja, nessa faixa daqui para cá, só a partir daqui para cá é que aumenta a resistência total. Qualquer coisa menos que isso, eu vou estar, na verdade, diminuindo a resistência total. Em outras palavras, ou eu ponho mais que isso daqui, ou não ponho nada. Porque senão eu vou diminuir. Ou pode ocorrer alguma situação onde o nosso objetivo é trabalhar nessa espessura crítica. Por exemplo, isolamento elétrico de fios condutores. Todos os fios condutores, né, boa parte deles, tem um isolamento elétrico ao redor. Geralmente colorido, né, azul, vermelho, verde, etc. Aquilo serve para não ter curto-circuito, né? Não tomar choque. Só que, ao mesmo tempo, o fio gera calor. E esse calor tem que ser dissipado. Senão o fio vai derreter. Tá certo? Então, no caso do fio elétrico, é o contrário. Eu não quero isolar. Eu quero retirar calor. Então, imagina que isso aqui agora, tudo que está aqui dentro é o cobre e por fora está o isolante elétrico. Eu quero trabalhar com uma espessura que me ajude a remover calor. Qual é a espessura que ajuda a remover calor? A espessura crítica. Então, para um fio condutor, é interessante, condutor elétrico, né? É interessante que a espessura do isolamento elétrico tenha um valor de espessura igual à espessura crítica. Por quê? Porque a resistência total do sistema diminui e eu estou facilitando a retirada do calor. Certo? Então, duas situações distintas. Quando eu quero isolar termicamente, eu tenho que trabalhar nessa região daqui em diante. Se eu quero isolar termicamente. Agora, se eu quero facilitar a transferência de calor, eu vou trabalhar próximo da espessura crítica. Bom, dependendo da situação dos valores de K, H e de R, pode acontecer disso aqui dar menor que zero. Olha só, digamos que K sobre H dê 5 e o R seja 6, 5 menos 6, menos 1. Então, pode ocorrer de dar uma combinação de valores negativa. O que significa isso?
Significa que a espessura crítica está do lado esquerdo do eixo Y, do eixo da vertical, né? Eu escolhi uma combinação de valor de K, de H e de R1 que me deu um valor negativo. Matematicamente existe essa curva, o lado negativo da espessura existe, mas fisicamente esse lado negativo não existe. Isso aqui não existe na física, porque é impossível construir alguma coisa com espessura negativa. Então, do que é possível se construir, ou seja, espessuras maior que zero, eu sempre tenho um aumento do R total com relação à espessura, certo? Então, se a minha combinação de parâmetros me der uma espessura crítica negativa, eu não preciso me preocupar. Qualquer espessura que eu possa comprar no material de construção vai me representar um acréscimo na resistência total. Então esse é um fenômeno interessante que ocorre, né? Que a gente pode se levar ao engano, principalmente nessa situação, né? Onde a espessura crítica dá positiva, ou seja, a curva da resistência total cai para depois subir. E se nosso objetivo é isolar termicamente, eu tenho que trabalhar nessa região acima do ponto de resistência com espessura zero. Esse é o ponto de curva azul, resistência com espessura zero, tá certo? Bom, com isso nós esgotamos o problema mais simples que existe de condução de calor, né? Que é a condução unidimensional sem geração de energia e em regime permanente. Ou seja, era aquela situação onde a gente zerava todos esses termos, ficava só com D2T, dx2. Agora nós vamos incorporar o efeito da geração interna de energia térmica, ou seja, o termo com o Q ponto em cima, né? O termo Q com pontinho em cima significa watts gerados na forma de calor por metro cúbico de material, tá certo? Então, imaginem que no caso de condutores elétricos, fios, né? Essa taxa de geração de energia, essa aqui é chamada taxa de geração de calor por unidade de volume, né? Essa taxa de geração de calor é medida em watt. No caso de condutores é R, resistência elétrica agora, né? Vezes a corrente ao quadrado. Vocês já conhecem bem isso lá da eletricidade. Então esse é o calor dissipado por efeito Joule. Divide pelo volume do condutor e tem-se o termo Q ponto, tá certo? Então nós vamos trabalhar agora com esse termo aqui. Não vai mais ser zero, como era anteriormente. Outros exemplos onde esse termo Q ponto não é zero são as reações químicas, tá certo? Elas podem ser endotérmicas ou exotérmicas. Se vocês lembram, endotérmica é aquela que absorve calor para ocorrer. Então, nas reações químicas endotérmicas, esse Q ponto seria menor que zero. E nas exotérmicas, esse Q ponto deve ser maior que zero, tá certo? Mas, de novo, o mais comum é o condutor elétrico. E aí, como é que a gente faz para incorporar esse termo da geração de calor? Vamos de novo para a nossa velha amiga parede plana com temperaturas constantes na superfície. Então, nós temos T1 aqui, temos T2 aqui, só que agora tem uma taxa de geração de calor internamente aqui, ó, que nós vamos chamar de Q ponto, medida em watt por metro cúbico, que a gente sabe quanto que é, tá certo? Então, nós vamos pegar a equação da difusão e simplificar ela. Se nós estamos trabalhando com unidimensional, a derivada com relação a y com relação a z valem zero
E a derivada com relação a t em regime permanente também vai ser zero. Então as derivadas parciais com relação a y, z e t é zero e ficamos somente com o primeiro termo e o termo da geração. Ou seja, suprimindo a derivada parcial, né? Trabalhando com derivada total, d2t dx2 mais q ponto sobre k igual a zero. Certo? Então, basicamente a equação da parede plana, acrescida do termo da geração. Eu vou integrar isso aqui também. Se isso aqui é uma constante, eu posso jogar para o outro lado. Eu vou ficar com d dx dt dx igual a menos q ponto sobre k. Vou passar, multiplicar por dx. Vou ficar com d semelhante ao que fizemos na parede plana, né? Sem geração interna. Dx. E aí vamos fazer uma integração. Integra, uma integral indefinida, nós vamos somar uma constante C1. Vamos lá. A integral de dt dx é dt dx, certo? A integral de d alguma coisa é k alguma coisa. Então nós ficamos com dt dx, muito semelhante ao que fizemos na aula passada. Desse lado, dt dx igual menos constante, constante, constante. Integral de dx é x mais C1. Vou passar o dx multiplicando, de novo, dt menos q ponto sobre k vezes x vezes dx mais C1 x e vamos integrar e vamos somar uma constante C2, porque é uma integral indefinida. Então, a integral de dt, ficamos com t menos q ponto sobre k, integral de x dx, x ao quadrado sobre 2, constante integral, aqui é C1 dx, tá? E C1 dx vai ficar C1 vezes x mais C2. Que é exatamente o que está aqui. Então, essa expressão para t de x. Observem que agora não é mais uma linha reta. Agora não é mais simplesmente C1x mais C2. Tem um termo quadrático aqui, ó, um x ao quadrado. E esse x ao quadrado, se isso aqui é positivo, isso aqui é positivo, esse menos na frente vai dizer que é uma parábola, né? Com a concavidade voltada para baixo. Então, se o q ponto é positivo, essa curva vai dar algo assim. Mas, para saber a curva exata, precisamos de C1 e C2. De novo, precisamos das condições de contorno. O que acontece em x igual a zero? X igual a zero é na superfície esquerda, a temperatura vale T1. Então, em x igual a zero, T é igual a T1. Substituindo essa informação, aqui no lugar de T nós escrevemos T1, Q ponto sobre 2K. No lugar de x eu vou botar zero, C1 vezes, no lugar de x é zero, C2. Daqui tiramos que C2 vale simplesmente T1. Certo?
Então, já temos o valor de C2, agora vamos para o valor de C1. Para isso, precisamos da outra condição de contorno. Tudo o que fizemos já no vídeo passado. Outra condição de contorno, em x igual a L, né? A temperatura vale T2. Observe que eu estou resolvendo eu estou resolvendo aqui aquela primeira espécie de condição de contorno, que é com temperaturas constantes. Então, em x igual a L, T igual a T2. Se vocês lembram, essa primeira espécie de condição de contorno é a mais simplesinha, né? Mais fácil de trabalhar matematicamente. Então, vamos de novo, ó. Substituindo essa informação na equação, no lugar de T nós vamos escrever T2 menos Q ponto sobre 2K. No lugar de X vamos botar L, só que é X ao quadrado, mais C1 vezes X, que é L, mais C2, só que C2 vale T1. Então daqui nós temos que isolar C1. C1 vai ficar T2 menos T1 mais L ao quadrado, que ponto, sobre 2K. Isso tudo dividido por L. Vou ajeitar aqui. Esse é o nosso C1. Então, observem que conseguimos tirar C1 e C2. Substituindo C1 e C2 nessa equação e simplificando, nós chegamos na distribuição de temperatura, que é o que estávamos buscando. Observe que é uma expressão um pouco bem mais extensa, né, do que a da parede plana, que era só C1x mais C2. Agora tem o termo quadrático. Então, como é que ficaria o perfil de temperatura se nós temos aqui, por exemplo, T1 mais alto e T2 mais baixo? Ou seja, T2 está aqui, né? Para que fluxo de calor maior que zero, taxa de geração de calor maior que zero, né? Uma reação exotérmica, ou então efeito Joule do condutor, isso é positivo, 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 que multiplica um menos aqui. Então, a constante que está multiplicando o x ao quadrado é negativa, então a concavidade é voltada para baixo. Então, nós temos uma distribuição de temperatura que é assim agora, ó. Não é mais uma linha reta, é uma parábola. Essa parábola vai ter uma concavidade. Essa concavidade é virada para baixo, para que ponto maior que zero. E se ela, perdão, se ela fosse uma reação endotérmica, aquela que absorve calor, essa curva ficaria com a concavidade voltada para cima, algo assim. Nada comum, tá? O mais comum é o efeito Joule, então concavidade voltada para baixo, tá certo? Então a gente pode calcular, por exemplo, o calor que está saindo por essa face, quanto calor está saindo aqui, quanto calor está saindo aqui, ou está entrando aqui. Como é que eu posso calcular? Pela lei de Fourier. Menos K dt dx. Então eu posso pegar essa expressão, derivar com relação a x, jogar aqui e tirar o fluxo de calor. Se eu quero o fluxo de calor na face da direita, eu vou substituir x por L. Observe que quando derivar, esse x ao quadrado vai ficar ainda x aqui, ainda vai ficar em função de x. O fluxo vai ficar em função de x, porque tem um x ao quadrado. Eu derivo uma vez, vai ficar um x na 1 aqui. Então o fluxo muda ponto a ponto. Enquanto que na parede sem geração o fluxo de calor é constante, todo o calor atravessa, agora o fluxo não é mais constante. Observe que nessa face aqui, o calor está saindo, do jeito que eu desenhei aqui, com essa concavidade, o calor está vindo, na verdade, para cá.
e aqui o calor saindo para cá. Ou seja, no caso de um condutor elétrico, alguma coisa assim, o calor sai nas duas direções. Claro, né? Imagina que é uma resistência elétrica que tá gerando calor. Gera calor internamente, provoca um perfil de temperatura parabólico desse tipo aqui, e o calor sai pelas duas faces, porque a temperatura cai nesse sentido e cai nesse sentido. Então o fluxo de calor vai sair pelas duas faces. É isso que a gente quer quando a gente usa uma resistência elétrica para aquecer alguma coisa, tá certo? Então é só jogar aqui, derivar e substituir x, tá certo? Então observem que eu só resolvi aqui o problema para temperaturas constantes. Eu poderia ainda botar o fluxo entrando, ou poderia botar convecção nos dois lados. Se vocês lembram, isso é no vídeo retrasado, né? Eu falo que quando tem convecção, fica difícil achar esse C1 e C2. Dá bastante trabalho. Na parede plana é super difícil achar C1 e C2. Na parede plana sem geração. Se eu botar geração, ou seja, se eu acrescentar esse termo, a dificuldade aumenta horrores, como se diz, né? Fica praticamente inviável, mas dá para fazer. Muito trabalhoso algebricamente, tá? E, infelizmente, o método da resistência térmica não pode ser usado quando temos geração interna. Então, se tivermos geração interna, temos que usar o método do C1 e C2. Essa é a solução, né? Solução geral. Eu tenho que determinar C1 e C2 para cada tipo de condição de contorno. Não tem como usar o método da resistência térmica, então não tem como escapar. Nossa sorte é que as situações onde ocorre transferência de calor com geração interna são bastante raras. O caso mais típico é do condutor elétrico, que é o que mais ocorre, né? E é bem raro, no caso de reações químicas, tem que resolver a equação da condução de calor. Ainda bem, né? Porque não tem jeito, temos que partir para calcular C1 e C2. Não dá para usar o método da resistência térmica, que a gente viu, é bem mais simples do que calcular essas C1 e C2 pelas condições de contorno.